Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a revisão do Guia Construa, que é sobre entender a oportunidade do Terra, tá? A gente vai revisar o Guia Construa do Brasil. Eu vou primeiro mostrar como que a gente acha esse guia para quem não sabe como, né? Então eu vou no site da Doterra Brasil, geralmente eu vou no Google, boto Doterra Brasil, tá aqui o link do site, a gente clica nesse link e aí ele abre o site do Brasil sem estar logado, certo? Você vem aqui, tá abrindo, você vem aqui na aba de recursos, Empowered Success, onde a gente tem todos os guias do Brasil, tá abrindo, e aí tá aqui o guia Construa, que é o que a gente vai revisar hoje, tá bom? Só mostrando como é que a gente encontra. Tá, então vamos lá. Então, a gente vai entender por que, como a oportunidade do Terra, né? Por que fazer do Terra, conhecer um pouquinho sobre a empresa, tá? E esse é um guia perfeito para quem quer começar um negócio ou explorar essa oportunidade. Vocês estão vendo a minha tela, né? Ótimo. Eu vou contar aqui a história, talvez alguns de vocês já saibam, mas eu vou contar a história do homem que carregava baldes, porque ele é muito importante para a gente entender a diferença entre transportar baldes e construir uma adutora. E a gente vai ver que a Doterra ela é uma adutora para a gente, né? Ju, Então é eu assim. queria, eu queria só Oi, falar rapidinho por que favor. muitas vezes, né, a gente fica empolgada de falar tanta coisa e a gente pula essa história. Mas eu Isso. gosto de me lembrar a primeira vez que eu ouvi. A primeira vez que eu ouvi foi uma chave tão grande para mim que eu nunca deixo de contar. Então, nunca pense que você está perdendo tempo. Sim, você está ajudando a preparar a mente, ok? Verdade. E eu, Dete, toda aula que eu dou, eu conto essa história. Porque, para mim, é muito importante a gente entender essa diferença, né? Então, perfeito. Então, é assim: é um homem que morava no vilarejo e aonde ele morava não tinha água encanada, né? Então, o ganha-pão dele era ir, ele andava quilômetros de distância, ia até o riacho, onde tinha água, ele pegava a água com balde, voltava e vendia água no vilarejo dele. Então, esse era o ganha-pão dele. Toda vez que ele ia, carregava o balde, ganhava o dinheiro dele. Quando ele não ia, ele não ganhava. E aí ele viu a oportunidade, então, depois de anos, de criar um encanamento, de criar esse encanamento para ligar o rio até o vilarejo. E durante anos ele trabalhou extra, né? Porque ele tinha que continuar carregando os baldes e nas horas vagas dele ele ia construindo o encanamento dele, né? Então demorou um certo tempo para que ele construía esse encanamento, mas quando o encanamento ficou pronto, tudo mudou. Por quê? Porque ele abriu ali a torneira e a água começou a jorrar sem ele ter que, né, carregar o balde todo dia para ter o ganha-pão dele, né? Mas atenção que durante esse período que ele estava construindo, ele teve que continuar carregando o balde e fazer o trabalho extra porque era o ganha-pão, né? Então, essa história, ela vem para mostrar para a gente onde que a gente está, né? Fazer a gente pensar onde que a gente está. Se a gente está transportando baldes ou se a gente está construindo uma adutora. O que é o transportar baldes? É quando a gente troca horas de trabalho por um dinheiro. Então, vamos supor, eu sou uma psicóloga, né, e eu atendo, né? Quando eu vou para o consultório e atendo, eu recebo meu dinheiro. Se eu estiver doente e não for para o consultório, eu não vou receber meu dinheiro, né? E eu tenho uma quantidade limitada de horas no dia que eu consigo atender, né? Então, é, de uma certa forma, eu estou trocando, eu estou transportando baldes, porque eu estou trocando as minhas horas por dinheiro. É, a Douterra, ela é uma adutora. Então, uma adutora no sentido de que eu estou construindo uma equipe, eu estou construindo um grupo de clientes, um grupo de consultores, que vai trazer uma renda residual para mim, que independente claro, quanto mais eu trabalho, mais eu cresço e mais rápido eu cresço. Mas eu estou construindo esse encanamento que vai me trazer um rendimento, né, uma renda residual real e duradoura, porque você tem ali a sua cartela de clientes, a sua cartela de consultores que vão consumir, né, independente se você saiu para trabalhar ou não naquele dia. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, que a gente tem que trabalhar sim para construir, mas depois a gente tem essa renda residual. Sem limites, né, porque eu posso ter a quantidade de clientes que eu quiser, de consultores que eu quiser,
Posso, liberdade também, porque eu posso trabalhar de qualquer lugar, e aí eu vou estar realizando os meus sonhos, tá? Então, essa história é importante para a gente ver aonde que a gente está, e não tem problema nenhum a gente estar carregando baldes, porque a gente precisa pagar as contas de hoje, mas a gente precisa pensar aonde que eu quero chegar. Eu quero ter essa renda residual, né? Esse dinheiro que entra, né, todo mês. Então, a Doterra é a adutora para a gente, tá bom? Dete, sempre que você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, viu? Eu ia falar isso rapidinho, que na nossa, essa história precisa estar bem clara na nossa mente e a nossa decisão bem clara. Porque eu me lembro que no meu começo, eu sempre pensava, eu vou chegar, né? Eu vou ser Blue Diamond. Quando eu chegar Blue Diamond, é quando eu vou abrir minha torneira, né? Então, eu sempre trabalhei para chegar lá. Muitas vezes, né, algumas amigas me perguntavam: ah, como é que você está ganhando? Eu não me importava, eu estava botando cano. Eu não Hum. vou abrir minha torneira no meio do caminho. O meu cano vai chegar lá. E quando chegar lá, eu vou abrir a torneira. Então, é bem importante a gente entender. Eu dava aula de natação, e eu dava aula de natação, ia dar aula, e voltava, e eu sabia muito bem. Minha aula de natação, eu estava pagando minhas contas, mas a minha adutora era a minha liberdade financeira. Então, eu sempre trabalhava pensando no fim, pensando que o meu caninho ia chegar lá. E foi uma diferença bem grande. Então, eu nunca vou, no meio do caminho, pensar que meu cano já está jorrando, né? Porque senão vai espalhar para tudo quanto é lugar. Então, é sempre bom a gente ter em mente que tudo que a gente está fazendo é porque a gente quer chegar com o cano lá na vila. Verdade. E demora, às vezes demora um pouco, né, para a gente construir essa adutora. Algumas pessoas constroem mais rápido, outras nem tanto, mas o importante é a gente estar construindo. E perfeito. Então, ó, vamos entender um pouquinho por que fazer parceria com a Doterra, né? O que é a Doterra e por que fazer parceria com ela? A Doterra é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Ela é sediada nos Estados Unidos, né, em Utah. Eu tive o prazer de conhecer a sede em 2017. Quando eu fui para a minha primeira convenção, eu estava até me lembrando ali, porque eu achei o meu primeiro crachá de convenção, que foi em 2017, foi emocionante. Eu era elite nessa época. E e assim, é uma empresa maravilhosa, né? Ela já está no mundo todo, né? Ela é sediada nos Estados Unidos, mas está no mundo todo, no Brasil, na Europa, no Japão, né? São muitos, muitos mercados, assim, mais de 50 mercados. E nós temos três pilares aqui. Primeira coisa, ela é super eficaz, os produtos, né? Crescimento comprovado e que ela se importa com o mundo, né? Então vamos falar um pouquinho. O primeiro pilar aqui é que ela é eficaz, né? A gente sabe que a Doterra tem os óleos mais puros do mundo, né? Os óleos da Doterra, os óleos essenciais, eles têm o padrão CPTG, né, que é o padrão de qualidade e pureza garantida. E então o que é que acontece? Os óleos da Doterra eles vêm do país de origem e passa por toda, né, um controle de qualidade que garante a pureza e quão efetivo eles são. E por isso, e o que é que isso significa? Isso significa que os óleos funcionam, que se você passar um peppermint na testa, vai te aliviar uma dor de cabeça, vai te trazer bem-estar, te trazer um foco. E sempre que você abrir um óleo de peppermint, você vai ter essas propriedades lá, tá? Então, isso na prática traz uma retenção recorde de 65%. O que é isso? De 100 pessoas que compram do Terra, 65 voltam a comprar. E eles voltam a comprar por quê? Porque funciona. Então, para a gente que trabalha com a Doterra, é maravilhoso, porque basta a gente mostrar os olhos para as pessoas, elas usarem, elas vão querer comprar novamente. A outra parcela que não compra é culpa nossa, que é porque possivelmente a gente não ensinou direito e ela está com um olhinho lá guardado no armário e não está usando, tá? Mas se ela usar, ela vai voltar, a comprar, tá? Para uma empresa de marketing multinível, essa retenção de 65% ela é muito alta, tá? Outras empresas de vendas direta têm essa retenção, a média é bem mais baixa, né? É bem mais baixa mesmo. Agora eu não estou me lembrando do número, mas eu acho que é menos de 30%, né, Dete?
De 13 a 15%. De 13 a 15%. Olha isso, gente. E a do Terra é 65%. Então, isso é ótimo, porque significa que um cliente que você ensinou vai ser um cliente para a vida que vai comprar, né? Então, e o produto funciona. O segundo pilar aqui, que ela tem o crescimento comprovado, né? A Doterra se tornou uma empresa bilionária durante os primeiros 7 anos, comparado aqui ao crescimento da Apple, né? Nos primeiros 7 anos. É uma empresa que tem sete sócios, né? Sete donos. Ela não tem investimento de fora, então, assim, eles têm autonomia para tomar as decisões que precisam, sem ter pressão de investidores, né? Uma empresa sem dívidas e, e uma empresa super pura, não só no óleo, mas, assim, no propósito, né? Na liderança, né? Eu tive o prazer de conhecer eles na convenção e espero que quem não conhece ainda possa um dia conhecê-los de perto. E o outro pilar, ela se importa com o mundo, tá? A Doterra acredita que para ser bom, tem que ser bom para todo mundo. Então, tem que ser bom quando oferece um bom produto, tem que ser bom quando oferece uma boa comissão para os consultores, tem que ser boa para os produtores locais, com certeza, tá? Então, a Doterra, ela cria mini parcerias com produtores locais para que eles tenham condições, né, de viver bem durante o ano todo, né? Não só na época da colheita. E tem que ser bom para o meio ambiente também, porque é dali que vem as plantas e os nossos óleos essenciais. Então, a Doterra tem vários programas, né, sociais, como, por exemplo, o Co-Impacto e o Healing Hands, que, que trazem todo, né, esse bem-estar, não só para a gente, mas para os produtores locais e para o mundo. Então, quem não conhece os projetos sociais da Doterra ainda, super convido vocês a conhecerem, porque é realmente incrível, né? A gente pode saber mais também nesse Source to You e no Co-Impacto Doterra e no Healing Hands, se a gente for no site, tá bom? Eu queria fazer dois comentários rapidinho. Número um é sobre quando eu entendi, né, que a intenção, a Doterra logo percebeu que a melhor forma de impactar a economia no mundo seria usando pequenos, né, agricultores, pequenos cultivadores da terra. Claro que isso dá muito mais trabalho, né? E foi acreditando, e hoje ela tem, acho que 80% ou mais de o controle, né? Ou de. Ai, esqueci. A parceria só com a Doterra. Como é que chama isso? Esqueci. Então, foi bem interessante ela acreditar nisso e nós sabemos o quanto que está afetando o mundo, né? Que eu também convido vocês verem, que foi o que me chamou a atenção quando eu fui na primeira convenção, antes de fazer o negócio. Eu quis dar a mão na Doterra porque eu queria que os projetos aumentassem pelo mundo. Essa foi minha primeira intenção. E eu sempre gosto de me lembrar, e quando eu conto essa história, sempre toca ao meu coração, que foi por aí que eu comecei. E o segundo ponto foi na retenção, que a Ju falou. Então, acho que eu já falei, no Leadership teve a Lindsay Norman, foi uma pessoa que virou Blue Diamond bem rapidinho na Doterra, mas ela até conta, eu virei rápido porque eu tinha 10 anos em outra empresa. Mas quando ela falou da outra empresa, eu fiquei impressionada. Ela falou, ela precisava todos os meses. Ela trabalhava 60 e poucas horas por dia, por semana, e ela precisava trazer 30 pessoas novas todos os meses. Então, vamos parar para pensar quantas pessoas novas nós estamos trazendo. Ela tinha um patamar alto e ela precisava trazer 30 pessoas todos os meses. Ela tinha 4 assistentes para fazer o trabalho dela, ajudar, porque era muita coisa. Ela tinha 4 secretárias. E o que ela ganhava era menos de $5.000 por mês. Ok? Então, eu fiquei impressionada, porque eu nunca vi uma pessoa falar que trabalhava 10 anos em uma outra empresa, muito inteligente, que era top da companhia, que ela ganhava menos de 5.000 e ela trabalhava 60 e poucas horas por semana e tinha 4 assistentes e tinha que trazer 30 pessoas todos os meses, senão ela não ganhava a comissão. Gente, a Doterra é incrível. A Doterra é incrível. Então, quando a gente vê os números, a gente vai entender um pouco melhor o que essa retenção faz no nosso negócio.
ok? Obrigada, Ju. Vai lá. Verdade, Dete. Ó, e para o povo que está no Brasil, US$ 5.000 por mês, para a quantidade de horas que ela trabalhava, é pouco, tá? É isso que a Dete está querendo dizer. Porque às vezes a gente pensa que US$ 5.000 é muito, mas depende da quantidade de horas que você trabalha e quanto tempo você trabalha, né? Então, para a quantidade de horas, para ser o topo de, de ranking na empresa, para a quantidade de horas que ela trabalhava, era muito pouco, né, Dete? Então, assim, eu também Isso. fiquei surpresa quando eu soube disso. Eu até convido vocês a assistirem, depois eu passo a gravação em inglês, mas a gente pega uma tradução. Mas foi há pouco tempo, né? Mas abriu os meus olhos. Eu falei, uau, quantas horas a Bernadette está trabalhando para ganhar muito mais do que ela hoje em dia, né? Então, claro que valeu a pena aquilo que eu construí. Claro. Isso. Ó, então só para finalizar essa parte aqui do Coimpacto, quando a gente compra um vidrinho de Copaíba, a gente vai estar beneficiando os produtores locais de Copaíba que ficam, né, lá na Amazônia, aqui no Brasil. Então, assim, toda vida que a gente compra um vidro de óleo, para a gente se beneficiar fisicamente e emocionalmente, a gente também está beneficiando aquele produtor local, né? Então, porque a gente sabe que eles não são explorados, né? Que eles são bem pagos. E isso é muito bom, porque a gente compra então com gosto, né? Eu, pelo menos, sou assim. Então vamos lá, mas vamos descobrir as possibilidades, né? As possibilidades de ganho e de remuneração e como é que funciona. Então, na Doterra é assim: quando a gente tem alguma coisa que a gente gosta, a gente recomenda, né? Se eu vou para um restaurante que eu gosto, eu recomendo. Se eu vou para uma manicure que eu gosto, eu recomendo. E se eu uso um óleo essencial que faz bem para a minha saúde, eu recomendo também. A diferença é que quando eu recomendo, eu ganho uma comissão de volta. Quando eu recomendo uma manicure ou um restaurante, eu não recebo nada por isso. Mas quando eu explico dos óleos e recomendo os óleos para uma família, eu recebo uma bonificação por isso. E então isso é ótimo, porque eu estou fazendo bem para aquela família, né? E estou recebendo também minha comissão de volta, tá? Então, quando a gente começa na doTERRA, né, a gente vai inscrevendo as pessoas, indicando para as pessoas, o nosso trabalho é explicar para as pessoas o que são os óleos essenciais e como usar. Então, a gente vai explicando, aquelas pessoas vão se comprando os kits dela, porque é natural, né? Elas querem cuidar da saúde delas também e da família, elas vão comprando. E aí nós vamos formando uma equipe, né? Então, vai ter você, nós estamos falando de marketing multinível, onde tem você e você vai, pouco a pouco, criando ali a sua árvore com os seus clientes e consultores, tá? Embaixo de você. E aí, quando você tem você vai crescendo, começa como consultor, depois vira diretor, depois, aliás, vira gerente, depois diretor, depois executivo. O executivo é quando a sua equipe, né, consegue um volume de vendas no mês equivalente a 2.000 pontos, tá? 2.000 pontos seria mais ou menos equivalentes a US$ 2.000, né? E não é um consumo seu, é um consumo seu, dos clientes e dos consultores, tá? Depois, você continua crescendo, você continua falando para os seus clientes e ajudando seus consultores a crescerem também, consultores ou compartilhadores, que são pessoas que gostam dos olhos e querem o bem para as outras pessoas. Quando você atinge um volume de 3.000 pontos por mês, você atinge o ranking de elite, né? 3.000 pontos no mês. Depois você continua desenvolvendo, né, criando o seu encanamento lá que a gente falou. Quando você atinge um volume de 5.000 pontos no mês, sendo que nessa hora aqui é de forma estruturada, estando 2.000 pontos embaixo de uma consultora que trabalha com você e os outros 2.000 pontos debaixo da segunda consultora, 5.000 no total, os outros 1.000 pode estar em qualquer canto, você atinge o ranking de Premier. E depois, a partir daí, qual é o seu trabalho? É ajudar as suas duas consultoras a crescer, né? Você vai fazer eventos com ela, você vai ajudá-la, né, a duplicando o processo, né? Mostrando para as pessoas quando essas duas consultoras que você tem atingem o ranking de elite e você ajudou a uma terceira a crescer e chegar à elite, elite são 3.000 pontos de venda no mês, você se torna silver, né? E você continua a ajudar essas três pessoas que,
né, suas consultoras, quando elas atingem o ranking de Premier, que é 5.000 pontos de forma estruturada, você chega a Gold, depois, quando as três chegarem a Silver, você chega a Platino. Quando você tiver 4 Silvers, que são quatro dessa aqui, que tem 3 líderes Elite, você chega a Diamante, e depois passa a Blue Diamond, quando você tiver 5 líderes que atingiram Gold, e Presidential Diamond, quando você tem 6 líderes que atingiram Platino. Então, assim, às vezes nós temos dificuldade em. Algumas pessoas têm dificuldade em visualizar onde é que eu quero chegar. A Bernadette não teve essa dificuldade, né, Dete? Ela botou como foco que ela queria chegar a Blue Diamond, não sabia como, mas ela foi construindo. E na vida é assim: tudo que a gente se dedica cresce, né? Tudo que a gente se dedica, cresce. Eu também, quando comecei, eu pensava, pô, eu não tinha a visão tão boa como a Bernadette tinha. Eu não imaginava nem que eu ia chegar a Gold. Eu comecei realmente pelo prazer em que os olhos me traziam, em poder ajudar outras pessoas. Eu comecei sem nenhuma intenção, eu comecei como um hobby, mas aquilo me trazia um bem tão grande para as outras pessoas que eu decidi. Mas aí também eu percebi que dava para ganhar dinheiro com isso, e ninguém, e todos nós amamos dinheiro, né? E então eu decidi unir o útil ao agradável, e aí a partir desse momento eu vi que dava para chegar a Gold, sim, dava para chegar a Diamante, Presidential Diamond e tudo mais. Então, é assim que a gente vai fazendo, tá? A gente define onde que a gente quer chegar e a gente vai falando com as pessoas. Muito importante a gente procurar outras pessoas que queiram fazer um negócio também, tá? Quando a gente está começando, vamos falar só um pouquinho aqui dos 4 tipos de bônus, tá? Na Doterra nós temos quatro Ju, bônus. deixa eu chamar a Oi, atenção para uma coisa, por que favor. muitas vezes a gente fala com pessoas e pessoas são diferentes, né? Eu Sim, sou muito visual, então eu adoro chamar atenção na cor de cada ranking e a forma com que eles estão desenhados, né? Então, quando a gente ouvir cada bônus que a Ju vai contar, que por sinal a Ju é uma diamante, para quem não sabe, né? Então, uhum, o roxinho fica uma reta, o azul fica uma reta. Olha que bonitinho que o verde fica crescendo, e se você sabe que dali ele só cresce, e o amarelinho, meio laranja, vai crescendo também. Então, presta atenção nisso quando a Ju começar a falar dos tipos de bônus, ok? verdade, verdade. Obrigada, Dete. Então, quando a gente começa, ó, os bônus mais relevantes, né, o que vão te trazer mais dinheiro, a gente vai ver que é o roxinho, que é o início rápido, e o azulzinho, que é o poder de três, né? Que, como a Bernadette falou, realmente, é, eles são uma reta, né? Ele não é exponencial, né? É, Então vamos lá. E depois, quando a gente vai crescendo, a partir do Elite, a gente vê que o bônus do Unilevel vai começar a aparecer, e depois, a partir do Premier, é que a gente vai ter ali o bônus de liderança. Mas vamos explicar então um pouquinho os 4 tipos de bônus, tá? Do Terra tem 4 tipos de bônus, fora as viagens de incentivos, né? Fora as viagens de incentivo. Então, o primeiro tipo de bônus é o bônus de início rápido. É aquele bônus que ele é pago semanalmente quando você inscreve uma nova pessoa. Então, vamos supor, apresentei os olhos aqui, por exemplo, para a Maria comprou, eu recebo 20% do valor comissionável daquela venda. Vamos supor, ela comprou um kit, então eu vou receber 20%, não do valor da venda, mas do valor em termos de pontos, tá? Isso é convertido em pontos, e transformo em dinheiro. Então, eu recebo dinheiro na minha conta bancária, tá? Eu recebo esses 20%. Aí eu apresentei, sim, aí quem me cadastrou, que foi a Bernadette recebe 10% desse valor. E quem cadastrou a Bernadette recebe 5%, tá? Aí vamos supor, apresentei para Maria, Maria amou. Aí ela diz: Juliana, eu adorei, a minha família também precisa, os meus amigos também precisam. Eu disse: ótimo, então vamos lá apresentar para eles. E aí, vamos supor, Maria apresentou para Joana. A Joana gostou, se inscreveu. O que é que vai acontecer? A Maria vai receber 20%, porque ela inscreveu a Joana. Eu vou receber 10%, porque foi eu que cadastrei a Maria.
e a Bernadette vai receber 5%. Então, esse bônus é um bônus que só depende de mim. Quanto mais pessoas eu inscrever, maior vai ser o meu bônus. E se eu recruto, se eu inscrevo pessoas que também querem compartilhar, vai fazer com que eu cresça mais rápido, porque ali eu estou duplicando e aquela pessoa também vai estar inscrevendo outras pessoas e eu também. Então, esse é um bônus que ele é pago durante os primeiros 60 dias da pessoa que a gente inscreveu. Então, durante os primeiros 60 dias que a Maria tiver inscrita, eu vou receber esse bônus. Durante os primeiros 60 dias da Joana, eu também recebo esse bônus, tá? E é o bônus, um dos mais relevantes quando a gente está começando. O segundo bônus é o bônus de equipe, ele é chamado de poder de três, tá? Ele é um bônus baseado na estrutura que você tem na sua equipe. Então é assim, ó, tá aqui você começa a inscrever os clientes, né? Os clientes e consultores, então eles estão aqui a adorar os olhos, estão comprando e compram vitamina e tudo, o perfume, o live shot, o colágeno. Então, como é que funciona? Todo mês, se você é um bônus que é pago mensalmente. Se o volume de vendas dessas pessoas que estão no teu primeiro nível atingir 500 pontos e você fizer a sua compra de 100 pontos no mês, né? Esse 500 pontos não conta cadastro do mês, tá? Mas todas as outras vendas contam. Toda vida que você conseguir isso, você recebe R$ 250 por mês, tá? É, R$ 250. Então, toda vida que você tiver essa estrutura, você recebe 250. Depois, você ajuda a essas suas consultoras que estão aqui a fazerem o mesmo, a terem os clientes dela, né? Ter ali a sua estrutura de 500 volume de venda, né? Sem contar os cadastros. Quando três pessoas que estão no seu primeiro nível conseguem isso, essas pessoas passam a receber 250 por mês e você que está aqui passa a receber 1.250 por mês, tá? De forma similar, no nível 3 isso também acontece. Quando você ajuda e elas ajudam três pessoas aqui nesse nível a ter 500 em venda, sem contar o cadastro, para cada uma, né? Três aqui e três aqui, você passa a ganhar 6.250. Essas suas líderes e consultoras que estão aqui passam a ganhar 1.250 e essas daqui passam a ganhar 250. Eu adoro esse bônus, gente, porque é um bônus que todo mundo ganha. Você ganha, suas líderes ganham, suas compartilhadoras ganham, todo mundo ganha. Então, fica todo mundo junto em prol, né, de uma causa. E tem aí uns bônus extras também, se você atinge mais algumas metas de vendas, esse bônus aqui pode dobrar, o de 250 e o de 1.250, tá? Então, quando a gente está começando, a gente foca nesses dois bônus, porque são os que vão te trazer um valor maior, tá? Juliana, não sei estruturar a equipe, não sei o quê, não tem problema, nós estamos aqui para ajudar. Então, a sua upline, nós que estamos há mais tempo, temos o maior prazer em ajudar você a estruturar a equipe de forma a maximizar os bônus, tá? Não só o seu, mas o das suas líderes, porque é, receber a comissão maior é uma motivação, sim, tá? É uma motivação, e principalmente para algumas pessoas. O terceiro bônus é o Unilevel, tá? Ele é um bônus, a gente chama, é a nossa renda residual, a gente também às vezes chama de aposentadoria. Ele é um bônus pago, a gente recebe uma comissão de 3% para quem está no nível 2, né? E aí vai aumentando, a gente recebe comissão de todas as pessoas que estão entre o nosso nível 2 e o nosso nível 7, né? Sendo que no nível 7 a gente recebe uma comissão de 7%. Então, pensa lá, tua organização, vamos supor que você está começando, tem uma organização de 100 pessoas, você vai receber um pouquinho de cada pessoa toda a vida que elas compram, né? Aí você vai crescendo, sua organização agora tem 1.000 pessoas, sua organização agora tem 5.000, 10.000, mais de 25.000 pessoas. Esse bônus vai ser maravilhoso, né? Aqui ele dá uma ideia de quanto é esse bônus se você tiver 9 pessoas, né, comprando 150 pontos por mês, né? Ou, por exemplo, 150 aqui. Se você tiver 243 pessoas comprando 150, você vai receber 9.000 aqui. E essa a gente vê que é um bônus, né? Que a gente que começa a crescer
né? E começa a ser maior e ele vai crescendo e de acordo com que a sua equipe vai crescendo, ele vai aumentando. Hoje, esse é o meu maior bônus, tá? Então, a partir de um certo ranking, você vai ver que esse é o maior bônus que você recebe, né? Eu sou uma diamante, o meu maior bônus é o meu Unilever. O quarto bônus é o bônus de liderança. A doTERRA pega 8% do volume global e divide entre os líderes da empresa, né? Não só o volume do Brasil, mas o volume global da doTERRA, que é mundial, né? Então, a partir de Premier, toda vida que você atinge o ranking de Premier, você recebe um bônus por ter atingido esse ranking. Da mesma forma para os Silvers e todos os rankings acima, tá? Então, em resumo, é isso. A gente começa recebendo esse bônus de início rápido e o bônus de poder de três, e aí, com o tempo, a equipe vai crescendo, você vai ver que você vai tendo esse bônus de Unilevel, que ele cresce maravilhosamente e vai te ser possivelmente o teu maior bônus, e depois o bônus de liderança, quanto mais você cresce, também fica maior também, tá bom? Ok. Eu queria falar aqui rapidinho, para a Uhum. Malu não brigar com a gente, né? Que a gente tem que correr para acabar. Mas eu queria falar, se você está fazendo a doTERRA como negócio, quantas vezes você apresenta esse plano? Então, eu queria só que vocês pensassem, porque eu sei que todo mundo aqui apresenta os olhos, tem o maior prazer em apresentar os olhos e está sempre. Quantas pessoas você convida para ouvir essa apresentação de negócio, tá? Nem me importa muito se ela está interessada, mas se você convida ela para ouvir, né? Pode até perguntar, falar que não, tudo bem, eu só quero apresentar. Mas é bem importante a gente buscar pessoas, a gente colocar na nossa estratégia de semanalmente, apresentar esse plano, ok? É bem importante. Obrigada, Ju. Verdade, Dete. Por quê? Porque se a gente só cadastra clientes, a gente não cresce, tá? Clientes são ótimos, né? Te trazem ali aqueles bônus, mas se você não tiver os seus consultores, os seus líderes, né? E você não ajudar eles a crescer, você não passa de elite. A gente vê que a partir de Premier, você precisa de dois líderes. Então, para achar os seus líderes, você precisa apresentar. E às vezes a gente apresenta, aquela pessoa não está naquele momento, né? Vamos supor, ela não está preparada ainda, mas ela vai se lembrar. Então, recentemente até eu tive esse caso. Eu chamei várias pessoas para, né, a oportunidade de negócio, ter uma renda extra, e elas não estavam no momento. Mas depois, quando o momento delas chegaram, ela falou: Juliana, olha, agora eu quero saber mais sobre a renda extra. Então, assim, a gente nunca sabe quando a pessoa vai precisar. Então, a gente pode ver: ó, você gostaria de ter uma renda extra, usando os óleos essenciais e compartilhando bem-estar, né? Então, a gente apresenta. Então, E vamos lá. muitas vezes, Ju, muitas vezes Hum, a pessoa que está ouvindo pensa em outra pessoa, né? sim. Você apresenta ali e ela fala: Ah, seria isso. Será que você apresenta? Antes ela não estava pensando, mas depois que ela vê a apresentação, ela pensa em alguém. Então, por isso que é importante sempre estar apresentando. Verdade. E essa é outra estratégia, viu, Dete? É a gente chegar para a pessoa e dizer: olha, eu estou procurando parceiros que queiram uma renda extra para trabalhar comigo, né? Fazendo isso. Então, eu falo para a pessoa que eu estou procurando parceiros, se ela conhece alguém, né? Então, é uma forma de eu indiretamente estar passando a mensagem para ela, se você tiver um pouco receosa em passar essa mensagem. Aí, muitas vezes a pessoa diz: ah, eu conheço sim, sou eu, né? Ou então ela fica pensando e depois volta e conversa com você. Então é o seguinte, ó, as pessoas elas entram na doTERRA e elas geram renda por motivos diferentes, por motivações diferentes. Então eu pergunto aqui para você, o que exerceria maior impacto na sua vida? É ganhar mais dinheiro para você se livrar das dívidas, para ter um dinheirinho extra na poupança, ter mais liberdade financeira? É trabalhar de modo inteligente, ter mais liberdade de tempo, poder realizar os seus sonhos, né? Trabalhar mais no seu crescimento pessoal. Ou é viajar mais, é servir mais, é passar mais tempo com a família? O que te motiva mais? Ou qual o maior impacto vai ter na sua vida? Anota aí no teu papel para ver, porque assim, as pessoas são diferentes e as motivações dela para trabalharem com a doTERRA são diferentes, tá? Então nós temos gente que vem para a doTERRA porque querem ganhar mais, tem pessoas que querem
doTERRA para poder ter mais liberdade de tempo, né? E realizar os sonhos, ou porque quer viajar mais, ou passar mais tempo com a família, ao invés de estar com aquele emprego CLT que tem que bater ponto de manhã e de noite, não consegue acompanhar de perto a vida das crianças, né? Então, isso é interessante a gente saber o que te motiva, para a gente também saber o que motiva as pessoas que você está convidando, tá? Então, essa é uma importante pergunta. E assim, ó. Existem vários caminhos e várias formas de fazer doTERRA, né? Existem aquelas pessoas que querem compartilhar os produtos e ganhar um dinheiro de volta para ter os seus produtos pagos, né? Para ganhar um dinheirinho para compartilhar com outras pessoas, e aí elas se dedicam de 3 a 5 horas por semana e cadastram pessoalmente algumas pessoas por mês, tá? Dessa forma, ela vai atingir um Premier ali de uns 6 meses ou um pouquinho mais, tá? Existem outras pessoas que dizem assim, Juliana, eu quero complementar a minha renda, eu já tenho uma renda e eu quero ganhar mais, né? Eu quero ir construindo ali a minha renda extra. Então, você tem que trabalhar de 10 a 15 horas por semana e cadastrar 4 ou mais clientes por mês e um líder, um consultor por mês, tá? Atenção aqui que aqui começa o líder, tá vendo? Ó, aqui ele não menciona líder, mas para crescer e para complementar a renda, a gente precisa estar cadastrando líderes. E tem pessoas que querem multiplicar a renda, ou dizer, Juliana, eu quero substituir minha renda, eu quero viver só de doTERRA, ótimo. O que é que você tem que fazer? Você tem que trabalhar pelo menos 15 a 30 horas por semana, cadastrar 8 ou mais clientes por mês e 2 líderes por mês. Desta forma, você vai conseguir atingir um diamante, um ranking de diamante de 1 a 3 anos, tá? E todos esses caminhos, eles estão ok. Então, pensa aí, escreve aí no papel que caminho você está hoje. Você está compartilhando os produtos? Você está complementando a sua renda? Ou multiplicando a sua renda? Qual desses caminhos faz sentido para você hoje? Outra coisa importante é a gente saber, ok, vamos supor, não, Juliana, eu quero complementar a minha renda, mas eu só estou me dedicando de 3 a 5 horas por semana. Vou conseguir? Não vai conseguir complementar a sua renda. Por quê? Porque a quantidade de horas que você está se dedicando é muito pouca, né? Então, realmente, para a gente construir uma equipe, né, para a gente crescer e atingir rankings mais rápidos, a gente tem que trabalhar de 10 a 15 horas por semana, no mínimo, tá? Mas, Juliana, eu só quero compartilhar. Perfeito, você fica aqui, né? Então, você escolhe que caminho você quer ir e se planeja desta forma. Ó, a Claudinha está querendo falar. Pode, por favor. Obrigada, Ju. É uma coisa muito importante que eu acho é que lá no início, depois que você conta a história, né, tem uma perguntinha que é básica ali para mim, né, que é onde você está? Né? Lá na página da Liberdade Financeira, né, Uhum, que conta a história da adutora, né? Aí tem essa frase, né? Muitas pessoas passam a vida trocando horas por dinheiro e perdem seu senso de propósito ou de realização. A gente sabe que muitas pessoas hoje podem estar insatisfeitas até com o que estão fazendo. Eu acho que perguntar para a pessoa onde ela está, se a gente não conhece muito a pessoa, né, é fundamental para esse momento agora, em que você vai dar a ela as opções de como ela pode impactar a própria vida dela e das outras pessoas, né? Então, eu gosto muito de fazer essa pergunta: onde você está? Ouvir o que ela tem a me dizer, porque às vezes a gente não conhece, às vezes a gente até sabe. Ah, a pessoa, como você deu o exemplo, é psicóloga. Então, eu já sei que ela está trocando horas por dinheiro, né? Ela tem um tempo limitado e ela tem um ganho limitado por causa disso, né? Então, no final, eu tenho como dizer para ela: você não precisa parar de fazer o que você faz, mas quanto você estaria disposta a se dedicar para que você tenha uma renda extra, para que você comece a criar a sua adutora? Normalmente, os autônomos, se eles ficarem doentes, eles não ganham, né? Então, assim, então, ao conhecer um pouco mais o momento,
da pessoa, às vezes é uma mãe de família, né? Ela é âncora de família, né? Ela é chefe da família, ela quer ter mais tempo com a família dela, mas ela não pode por causa do trabalho. Então, perguntar para a pessoa, ouvir a pessoa, né? Nesse momento, em que momento ela está na vida dela, nessa parte profissional, é fundamental para esse fechamento agora, para a gente poder dar essas opções para ela, né? Adorei, adorei, Claudinha. E principalmente quando você faz a pergunta, você tem a resposta da sua mente e você pode mencionar nesse momento, né? Então, se ela trabalha tantas horas, ó, você conseguindo, né, alcançar umas 5 horas no início ou 10 horas, apertar, você conseguiria para você ter mais tempo, para você ter os seus sonhos? É perfeito, Claudinha. Eu acho essa pergunta muito importante para ela encaminhar a nossa apresentação para ela, né? Porque cada pessoa vai ter ali uma forma de você apresentar o negócio, Perfeito, né? Porque é de perfeito, acordo com o momento dela. Então você vai mostrar para ela qual é a opção que melhor se encaixa à realidade dela, ao anseio perfeito. dela. Né? E uma coisa interessante que às vezes a gente passa sem perceber que a partir do segundo ali, ele... Ficou mudo, Dete? Ah, desculpa, eu fui abrir e fechei. A gente tem que ver que muitas vezes passa despercebido, que também tá, você tem que cadastrar tantas pessoas, mas dentro dessas pessoas tem alguns, né, um consultor por mês e no outro Uhum, 2 ou mais líderes por mês. exato. Então, a gente às vezes está ali tentando fazer o trabalho sozinho e a mochila fica pesada, não é? Então, a gente tem que estar sempre, sempre buscando líderes. E você só vai cadastrar um líder por mês se você apresentar essa apresentação do Construa umas 10 vezes ou mais. Então, essa é a verdade. Vamos apresentar. Verdade. Ó, Uma então outra aqui é. observação, Ju, que eu gostaria de Sim, fazer também, que você estava apresentando os bônus, né? É que o bônus do Unilevel, os níveis eles vão sendo abertos de acordo com o ranking, né? verdade. Então, normalmente a gente já começa a cadastrar as pessoas, aí já quer ter a profundidade. É por isso que é importante ter a orientação do seu consultor de bem-estar, que já tem um pouquinho mais de experiência para ir organizando a sua equipe, porque nem todos os níveis são abertos, né? Uhum. Independentes de ranking, né? Perfeito, Claudinha. E você tem que ser silver, né, o prata, para você ter até o sétimo e estar ativa agora, né? Então você tem que ter o foco de chegar a silver para ter os seus 7 níveis e estar sempre cadastrando uma ou outra ali para continuar mantendo todos os seus, é, como é que é, níveis. Então vamos lá, Verdade. senão a Malu vai brigar com a gente. Então, a última dica aqui, a dica que eu dou para isso, então, Claudinha, é o seguinte, ó, se você não conseguiu o poder de 3 de nível 1 ainda, você tem que estar botando pessoas no seu nível 1. Tem várias estratégias, tá? Essa é a dica que eu dou, mas aí você vai de acordo com a sua equipe e o que faz sentido para a sua equipe. Então, se você não conseguiu o poder de 3 de nível 1 ainda, não está estável, você tem que estar botando gente no seu primeiro nível. Ah, meu poder de nível 1 já está estável. Então, perfeito. Agora as pessoas você vai botando no seu nível 2. Você só passa a botar no nível 3 quando o seu nível 2 de poder de 3 já está estável. Porque esse bônus de poder de 3 de nível 2 aqui, ele é muito bom, né? Então, eu costumo falar isso, mas claro, cada equipe é diferente, cada estrutura é diferente. Às vezes as árvores não crescem assim, dessa forma perfeita, né? Mas é uma ideia, tá? Então, vamos lá, que eu vou já levar um carão aqui que eu tô demorando, né? Mas então vamos lá. E, Juliana, e o que é fazer doTERRA? Então, o que é que a gente faz fazendo doTERRA, né? Bom, na doTERRA, o nosso trabalho são três coisas. Primeiro, usar os olhos, né? Usar os olhos em você mesmo, ter as suas experiências, compartilhar, né? Compartilhar, então, eu vou compartilhar os olhos com outras pessoas e vou ensinar essas outras pessoas a usarem, né?
a resolver os problemas de saúde dela, tanto física e emocional, porque aí elas vão comprar novamente. Então, o nosso trabalho é esse. Muitas vezes a gente pode até comparar o nosso trabalho com o trabalho de uma professora, né? Porque a gente tem ali que ensinar aquela pessoa, né, de forma genuína como usar. Se eu ensino uma pessoa como usar, vai usar para sempre e ela se torna independente, tá? Então, o usar Como usar e como fazer o negócio, né? é como Então, a usar gente e está como dizendo. fazer o negócio. É Uhum. verdade. É, como usar e como depois duplicar, né? Que é fazer exatamente o que eu fiz com ela, com outras pessoas. Bem colocado, Dete. Então, quando a gente. Então, assim, ó. Primeiro aqui é um encanamento, né? Pipes, em inglês, significa encanamento. Então, são cinco. Eu falei que eram três coisas principais. A gente tem aqui uns mini passos, né? Que são cinco. Primeiro é o preparar. O preparar é quando você usa, quando você é, faz a sua lista de nome também, quando você tem suas experiências. Depois, para compartilhar, você vai convidar essas pessoas a assistir uma aula, depois você vai apresentar uma aula, depois você vai inscrever essas pessoas, né? E aí a gente tem vários manuais que vão nos ajudar a fazer isso. E depois o que a gente precisa é apoiar, né? Apoiar no sentido de ensinar elas, né? Continuar apoiando elas no uso do óleo e também ensinando como fazer um negócio, tá? Então a gente diz que é PIPES, porque é preparar, convidar, apresentar, cadastrar e apoiar. Então esse é o nosso trabalho, tá? E a gente tem vários manuais que nos ajudam, né, nessa etapa, inclusive esse Construa, que é um desses que a gente está revisando agora, e os outros a gente tá tendo aula gravada sobre isso, né? Ótimo, Juliana, adorei. Quero iniciar meu negócio na Doterra. O que é que eu preciso fazer? Tá? Então, primeiro você precisa estar inscrito, ter uma conta na Doterra, né? Começar a usar. E aí nós temos, você pode participar de uma apresentação sobre o estilo de vida, sobre os principais óleos, e muito importante você fazer a revisão desse guia Viva, que é um guia que vai te ensinar o que é que você pode usar para cada pilar de bem-estar, né? Então é um guia super bacana que essa aula já está gravada, você pode assistir depois. E aí depois você começa a compartilhar com outras pessoas, né? Nós temos um guia que é o guia. Ela congelou. Eu acho que foi ela, não sei se fui eu. Mas o compartilha ajuda você. Muitas vezes a pessoa só quer falar com as amigas. Foi assim que a Juliana começou. Ela teve tanto prazer e ela quis falar com as amigas. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Tá. Então, o guia compartilha ajuda a pessoa a preparar ali uma apresentaçãozinha, como convidar as amigas, é muito bom. E já que você decidiu fazer o negócio mesmo, a gente já vai pro, como é que é em português mesmo, hein? O bio, Decole. O Decole. Aí o manual Decole, a gente já vai marcar uma outra reunião para a gente estar junto e para já começar uma estratégia, né, com o seu negócio. Então, esse Construa é perfeito para o seu negócio, ok? E ele termina com uma frase bem bacana: trazer esperança, restaurar corações, criar líderes, viver sonhos. Que coisa mais linda, né? Então, quando a gente sempre, todos os dias, quando eu falei que eu escrevi lá, né, o meu Blue Diamond, que eu escrevi lá, I'm awesome, e eu tinha o meu quadro de visualizações, todos os dias eu quero pensar no meu propósito, quero pensar no meu porquê. Então, quem está lendo, né, começar pelo porquê, foi o primeiro livro que eu li. Gente, quando a gente tem o nosso porquê bem estabelecido, a preguiça de estar na cama tira a gente, tira a gente. Por quê? Opa, eu tenho o meu porquê, eu tenho aonde eu quero chegar. Então, eu tenho quem eu vou ajudar. E, Gil, já fui para a última página.